Iremos começar a estudar agora a trigonometria. Mas o que é trigonometria? Na verdade, a trigonometria é a parte da matemática responsável pelas relações entre os triângulos, tá? E hoje nós iremos começar a trabalhar com o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Mas o que o triângulo retângulo tem a ver com o teorema de Pitágoras ou com Pitágoras? Na verdade, tem tudo a ver, porque o teorema de Pitágoras é executado no triângulo retângulo. E o que tem a ver esse teorema com Pitágoras? O que tem a ver que o teorema de Pitágoras foi criado por Pitágoras. Pitágoras ele foi um estudioso que viveu entre os anos 569 até 475 a.C., que gostava muito dos mistérios da natureza e também da religião. Ele criou esse teorema que leva o seu nome. Então, vamos ver o que é esse triângulo, esse teorema de Pitágoras, onde é que ele entra? Primeiro, nós precisamos entender o que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, que é aquele que apresenta um ângulo reto de 90 graus. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, nós estamos vendo um triângulo, tá? E bem aqui, ó, um dos ângulos está um quadradinho. Onde está esse quadradinho? Na verdade, é um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, qualquer triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, trata-se de um triângulo retângulo. E é nesse triângulo retângulo que está contido o teorema de Pitágoras. Então, você pode observar aqui nas pontas dos lados, existem alguns pontos que são representados por letras maiúsculas no final das dimensões. Aqui onde está o triângulo retângulo, temos a letra A neste ponto, A maiúsculo. Bem aqui onde você vê este outro ponto aqui, temos a letra B e do outro lado a letra C. Por esse motivo que a gente pode dizer que esse triângulo é o triângulo ABC, tá? Por quê? Ele é composto por 3 pontos, representados por 3 letras maiúsculas. O triângulo ABC da figura ao lado representa um triângulo retângulo em A, pois o ângulo A é reto, ou seja, possui 90 graus. Observe agora um detalhe. Em oposição ao ângulo reto, tá? No sentido contrário, é o lado oposto a este ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa, e os dois outros lados menores são chamados de catetos. Para melhor compreender, é importante se entender que o maior lado é chamado de hipotenusa e os menores são chamados de cateto. Mas tem uma maneira melhor de representar esses lados. Por exemplo, aqui esse ponto A maiúsculo, o lado oposto dele, no lugar de você chamar de representar por hipotenusa, você põe um Azinho. O Azinho é o lado oposto ao Azão. Aqui está esse ponto Bzão. O lado oposto ao Bzão a gente chama de Bzinho. Temos aqui o ponto Czão. O lado oposto ao Czão chama-se de Czinho. E agora aqui nós temos 3 triângulos retângulos para a gente melhor identificar. Por exemplo, identificar os lados através dos seus pontos, tá? Temos o Azão aqui, então esse lado oposto aqui a gente chama de Azinho, que é a própria hipotenusa. Temos aqui o Bzão, o lado oposto, a gente chama de Bzinho, tá? Que é um dos catetos. Bem aqui está um Czão, o lado oposto a gente chama de Czinho, que é outro cateto. E da mesma forma, os outros triângulos retângulos. Vamos ver agora a questão do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da medida de seus outros 2 lados. A partir desse teorema de Pitágoras, podemos determinar a altura de prédios, a altura de torres, montanhas, largura de rios,
dentre outras aplicações. E aqui temos o Teorema de Pitágoras, que diz que Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Este é o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, é importante sabermos que o quadrado da medida da hipotenusa Azinho é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos B e C. Então, esse Azinho aqui, é a hipotenusa, é o lado maior. O Bzinho, é um dos lados menores e o Czinho é outro lado menor. Tá? Então, é importante saber que esse Azinho é a hipotenusa e o B e o C são os catetos, os outros lados. Então, está aqui a hipotenusa, Azinho, tá? O outro cateto, tá? Estamos vendo aí o outro cateto, B4, e o Czinho, que também é cateto. Então, vamos lá. Um exemplo para a gente entender melhor. Determine a medida do lado X nos triângulos retângulos. Então, a gente pode observar aqui, temos dois triângulos retângulos. Como é que a gente sabe? Aqui está visível porque tem um ângulo de 90 graus. Tem esse quadrado aqui, é um ângulo de 90 graus. Temos aqui o outro também, não apresenta o quadradinho, mas dá para entender que ele tem um ângulo de 90 graus. Então, ambos são triângulos retângulos. Então, o que é que ele está pedindo para calcular o valor dx aqui e o valor dx aqui? Então, como trata-se de dois triângulos retângulos, então dá para entender que pode-se usar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Neste triângulo retângulo, quem é o Azinho? O Azinho é o X. E os outros são os catetos. Então, no lugar de Bzinho, eu ponho 9. No lugar de Czinho, eu ponho 12. Então, ficou assim. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 12 ao quadrado é 144. Então, x ao quadrado é igual a 81 mais 144. Somando os dois, x ao quadrado é igual a 225. Agora é só calcular o valor de x. Mas para eu calcular o valor de x, terei que tirar esse expoente 2 daqui. Se eu tirar o expoente 2, eu terei que pôr o 225 dentro de uma raiz quadrada. Aí fica x é igual a 225 raiz de 225. Tá? Raiz quadrada. Tá? Quando não tem nada aqui, significa que tem um 2 aqui invisível. Então, x é igual a raiz quadrada de 225. Quanto é a raiz quadrada de 225? É 15 vezes 15. Ou melhor, é 15. Por quê? 15 vezes 15 é igual a 225. Então, a raiz quadrada de 225 é igual a 15. Pois 15 vezes 15 é igual a 225. Agora, vamos para cá. Vamos calcular este aqui. Vamos trazer para cá a fórmula, o Teorema de Pitágoras. Quem é o Azinho aqui? O Azinho é o lado maior, é a hipotenusa. Então, no lugar de Azinho, eu ponho o valor dele, que é 5. No lugar deste cateto aqui, de Bzinho, eu ponho o 4. E no lugar de x, eu ponho o x mesmo, x ao quadrado. E agora se faz o cálculo. 5 ao quadrado é igual a 25. 4 ao quadrado é igual a 16, mais x ao quadrado. Agora eu vou isolar o x ao quadrado. O 16, que está no segundo membro positivo, vai para o primeiro membro negativo. 25 menos 16 é igual a 9, que é igual a x ao quadrado. Então, 9 é igual a x ao quadrado. Agora eu vou calcular o valor de x. Para calcular o valor de x, eu terei que tirar esse expoente. Se eu tirar esse expoente do x, terei que pôr o 9 dentro de uma raiz quadrada. Então, fica assim. Raiz quadrada de 9 é igual a x, pois eu tirei o expoente dele. Quanto é a raiz de 9? Raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 é igual a x, então x é igual a 3.
Vamos ver mais um exemplo aqui. Em um dos efeitos visuais para promover o início de vendas dos apartamentos, um feixe retilíneo de luz parte do topo do prédio e atinge o solo em um determinado ponto, conforme indicado na figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros indicada por H na figura é, então ele está pedindo para calcular a altura do prédio. Essa altura aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então dá para observar que o feixe de luz saiu daqui e tocou até esse ponto, e desse ponto até o prédio dá 18 metros. E o tamanho do feixe de luz é igual a 30 metros. Ele quer que calcule-se a altura. Neste caso aqui, como nós temos os valores dos dois lados, dá para a gente calcular isso aqui através do teorema de Pitágoras. Observe que isso aqui, ó, esta figura aqui, ó, é um triângulo retângulo, pois tem aqui um quadradinho, ou seja, tem 90 graus bem aqui. Então vamos para o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, nós já sabemos que o azinho é a hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? Vale 30. No lugar de azinho eu ponho 30. Bzinho, quem é o bzinho? É um dos catetos. Então, aí que está dizendo que o cateto vale 18. Então, é só substituir. No lugar de azinho eu ponho 30, no lugar de bzinho 18. E no lugar do czinho eu ponho h, que é a altura. 30 ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, vai ficar assim, 30 ao quadrado é 900, 18 ao quadrado é igual a 324 mais h ao quadrado. Agora eu vou isolar o hzinho. E o 324, que é positivo, vai para o primeiro membro negativo. Vai ficar 900 menos 324, que é igual a 576. Pronto. Agora eu vou calcular a altura. Para calcular a altura, eu terei que tirar esse expoente e pôr o 576 dentro de uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 576 é igual a h. Quanto é a raiz quadrada de 576? É igual a 24. 24 é igual a h, então h é igual a 24. Então, a resposta aqui é a alternativa B, que é 24. Vamos para um outro exemplo. Em uma praça, no formato retangular, será construída uma calçada que atravessa toda a sua diagonal. Considerando as informações do esboço, qual deverá ser aproximadamente o comprimento C desta calçada? Olha, observe bem. A praça é todo esse retângulo. É toda essa figura aqui. Mas será construída uma calçada com esse formato aqui, ou seja, com a metade do retângulo, a metade da praça. Então, com esse formato. Tá? Ele está pedindo para calcular esta distância aqui, daqui até aqui, que ele chama de Czinho. Dá para observar que este retângulo aqui, ou melhor, este triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, pois tem um dos ângulos de 90 graus. Então, se este triângulo é um triângulo retângulo, este Czinho aqui é o lado maior, é a hipotenusa. O 100 é um cateto e 80 é outro cateto. E ele quer que calcule o valor de Czinho, ou seja, desta diagonal. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. No lugar de a, eu ponho o c. No lugar de b, eu ponho 80. No lugar de c, eu ponho 100. Então, Czinho ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 100 ao quadrado. 80 ao quadrado dá 6.400 e 100 ao quadrado é igual a 10.000. Agora é só somar. 66.400 mais 10.000 é igual a 16.400. E agora, o que eu tenho que fazer? Calcular o Czinho. Como eu faço isso? Tirando o expoente do Czinho. Se eu tirar o expoente do Czinho,
eu terei que pôr este número aqui, o segundo membro, dentro de uma raiz quadrada. Ficou assim. Czinho é igual a raiz quadrada de 16.400. Quanto é a raiz quadrada de 16.400? É aproximadamente, olha só, está dizendo aqui que é para calcular o valor aproximado. É aproximadamente 128 metros. Então, a distância daqui, ó, até aqui é aproximadamente 128 metros. Agora vamos ver como é que a gente trabalha com seno. A gente usa o teorema de Pitágoras quando a gente tem o valor de dois lados e quer calcular o outro lado, o terceiro lado. Mas quando você não tiver o valor de dois lados, tiver apenas o valor de um lado e o valor do ângulo, aí você vai usar a fórmula do seno. Primeiro a gente tem que entender que aqui nós temos um ângulo e esse lado oposto a este ângulo a gente chama de cateto oposto. E esse lado maior aqui a gente chama de hipotenusa. Então a teoria do seno é assim: o seno do ângulo, tá aqui, o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto a este ângulo. O seno deste ângulo é igual ao cateto oposto deste ângulo dividido pela hipotenusa. Olha só, eu só sei o valor deste cateto, tá? Só sei o valor deste cateto, tá? Mas eu sei aqui, ó, tenho o valor aqui, ó, do ângulo. O seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto sobre a hipotenusa, tá? Vamos agora para o teorema do cosseno. O teorema do cosseno é o seguinte, olha só. Nós temos aqui a hipotenusa e temos aqui o ângulo adjacente. Tá aqui o ângulo, melhor, o lado adjacente, o cateto adjacente. O teorema do cosseno é o seguinte: cosseno, ó, aqui é a hipotenusa. O teorema do cosseno diz o seguinte, que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, tá aqui, ó, dividido pela hipotenusa. Esta é a fórmula do cosseno de um ângulo qualquer. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza. Então, vamos agora partir para a tangente. O que é a tangente? Primeiro temos que entender que temos o cateto oposto e temos o cateto adjacente. A tangente deste ângulo alfa, aqui deste ângulo qualquer, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, já deu para entender mais ou menos, tá? Deu para entender. Então, vamos lá para o que mais nos interessa agora. Temos esse exemplo aqui para a gente treinar. Determine o valor de seno, cosseno e tangente do triângulo abaixo em relação ao ângulo B. Então, olha, em relação a este ângulo B aqui, ó, qual é o seno de B? O seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 4 sobre 5. O cosseno de B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o cateto adjacente é o 3, a hipotenusa é o 5. E o tangente de B, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto de B é o 4 e o adjacente é o 3, então é 4/3. Agora temos este outro exemplo para a gente calcular. Determine a medida x do cateto no triângulo retângulo ABC a seguir. Então, olha, ele está pedindo para a gente calcular o valor desse x. Será que dá para a gente calcular com seno? Vamos ver. O que é o seno? Seno de 35 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Não dá, porque ele me deu o valor
do cateto oposto, mas não me deu o valor da hipotenusa. Tá? Não me deu o valor da hipotenusa, então não dá. Vamos ver cosseno. Cosseno é o cateto adjacente x sobre a hipotenusa. Ele não me deu o valor de x e nem me deu o valor da hipotenusa, então não pode ser. Vamos testar o tangente. Tangente de 35 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora dá para a gente treinar, então vamos jogar na fórmula aqui. Tangente deste ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora é só substituir. Quanto equivale o ângulo? Vale 35. Então, tangente de 35 é igual a 8 dividido por x. Mas quanto é o tangente de 35? Quando o problema não dá o valor da tangente, é importante que a gente faça uma pesquisa. Nesse caso aqui, no nosso caso, se você não tiver no problema o valor da tangente de 35, do seno de 35, cosseno de 35, ideal você procurar no seu livro a lista dos tangentes, a lista dos senos, dos cossenos. Eu procurei na internet e descobri que o tangente de 35 é igual a 0,47, que é igual a 8 sobre x. Agora eu vou multiplicar cruzado, vou multiplicar o 0,47 vezes x, que é igual a 8. Porque 0,47 vezes x é igual a 0,47x, que é igual a 8. Agora eu vou isolar o x. O 0,47 que está multiplicando o x no primeiro membro vai para o segundo membro dividindo. Então 8 dividido por 0,47 é igual a 17,021 centímetros. Então qual é o valor desse x aqui? 17, tá? Beleza. Agora, pessoal, é importante a gente saber o valor trigonométrico das razões trigonométricas dos principais ângulos, aqueles que são mais pedidos. Por exemplo, a razão trigonométrica de 30, de 45, de 60. Então, isso aqui é muito bom você memorizar. Olha, o seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, cosseno de x é o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é 1 sobre 2, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, pessoal, isso aqui você tem que memorizar, porque no Enem, nos concursos, eles não dão o valor desses ângulos notáveis, tá? Então você tem que se virar nos 30 e memorizar. Vamos ver este problema aqui. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore até o topo da encosta? Então, ele está pedindo para calcular esta distância aqui, deste cabo que vai pegar daqui até aqui, que é o valor de x. Dá para a gente observar que esta figura aqui é um triângulo retângulo, pois bem aqui forma um ângulo de 90 graus. Olha, aqui é a encosta da montanha, aqui é a árvore, e eles querem construir, pôr um cabo que pegue daqui, de cima da montanha até o tronco da árvore. E sabemos que esse cabo aqui, ele vai fazer 60 graus com o solo, e que a distância da árvore até a encosta da montanha é de 100 metros. E aí, ele quer que a gente calcule x, ou seja, calculemos a hipotenusa. Dá para perceber que esta figura aqui é um triângulo retângulo. Então eu pergunto, a gente vai usar isso aqui, o seno, cosseno ou tangente para calcular o valor deste x? Em primeiro lugar, a gente tem que testar. Seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, x. Nós temos algum valor para o cateto oposto? Não. Vamos para o cosseno. O cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente.
O cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. É este? Sim, é a fórmula do cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tem um errinho bem aqui, tá um S, mas não era para pôr um S aqui, tá? Então, o cateto do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, qual é o valor do ângulo aqui? O valor dele é 60. Qual o valor do cateto adjacente? 100. Qual é o valor da hipotenusa? X. Agora, já pusemos os valores. Precisa-se saber qual é o cosseno de 60. E o cosseno de 60 é igual a meio. Então, meio é igual a 100 sobre x. Agora, a gente multiplica cruzado. 1 vezes x é igual a 2 vezes 100. E 1 vezes x é x e 2 vezes 100 é 200. Então, o valor de x é 200, ou seja, a distância desta corda, deste cabo, que pega daqui até o tronco da árvore é de 200 metros. Vamos ver mais uma questão. Uma pipa está presa a uma linha esticada que forma um ângulo de 45 graus com o chão. Da pipa ao solo, a linha tem 50 metros de comprimento. A que distância do solo está a pipa? Tá aqui, ficou espaçoso. Tá? A que distância do solo, ou seja, o valor de x. Olha, a pipa está bem aqui. Tá? A linha que liga a pipa até o chão, até o menino que está soltando a pipa, dá 50 metros. E esta pipa forma com o solo um ângulo de 45 graus. E ele quer que a gente calcule a altura que está a pipa do solo, ou seja, o valor de x. Qual é a função, qual é a fórmula trigonométrica que dá para resolver este problema? Vamos ver se dá com seno. Seno de 45 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, x sobre a hipotenusa. Dá de fazer isso? Dá de fazer isso porque temos um valor. Para calcular o x, o y, é necessário termos o ângulo e termos um valor de um dos lados. Então, o seno deste ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno é de quanto? É o seno de 45, tá? É igual a x dividido por 50. Quanto é o seno de 45? Está lá na tabela, que você tem que memorizar. É raiz de 2 dividido por 2, que é igual a x sobre 50. Agora, o que é que eu faço? Eu multiplico cruzado. 2 vezes x é igual a raiz de 2 vezes 50. Então, 2 vezes x é igual a 50 vezes raiz de 2. 2 vezes x é 2x, 50 vezes raiz de 2 é 50 raiz de 2. Agora eu vou isolar o x, o 2 que está multiplicando o x vai para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a 50 vezes raiz de 2 dividido por 2. Agora eu simplifico, divido 50 por 2 e vamos obter 25 raiz de 2. Então, x é igual a 25 raiz de 2 metros. Este é o valor da altura onde a pipa está. Aqui temos uma outra situação interessante. Olha, vemos a rampa de acesso a um estacionamento de automóveis. Faz um ângulo de 30 graus com o solo. Está aqui, ó. Esta rampa aqui, ó, ela dá acesso a um estacionamento. E o ângulo que ela faz com o solo é de 30 graus. E também a distância do início da rampa até o estacionamento é igual a 8 metros. Ele quer que a gente calcule o comprimento da rampa, ou seja, daqui até aqui. Qual das fórmulas dá de usar? O seno ou é o cosseno? Ou o tangente? Vamos ver. O seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Observe bem, ele não está pedindo para calcular a altura da rampa, o comprimento da rampa.
está pedindo para calcular a altura da rampa ao solo, ou seja, esta altura aqui. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho o valor da hipotenusa? Não, eu não tenho, então não serve o seno. Vamos ver o cosseno. O cosseno de 30, o cosseno de alfa, é igual ao cateto oposto, ou melhor, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Temos o valor da hipotenusa? Não, não temos. Não temos. Então, não posso trabalhar com esta fórmula. Vamos trabalhar agora com tangente. Tangente deste ângulo, ou seja, de 30, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. É este aí. Então, a gente joga na fórmula. Tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora é só substituir. Quanto vale o ângulo? Vale 30. Então, a tangente de 30 é igual o H, que é essa altura, sobre 8. Tá? O cateto oposto é o H e o cateto adjacente é igual a 8. Quanto é o tangente de 30? Tangente de 30 é igual a raiz de 3 dividido por 3, que é igual a H sobre 8. Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes H é igual a 8 vezes raiz de 3. 3 vezes H é igual a 3H, que é igual a 8 raiz de 3. Agora vamos isolar o H. O 3 que está multiplicando no primeiro termo vai para o segundo membro, dividindo. Então, a altura é igual a 8 raiz de 3 dividido por 3. Vamos ver este exemplo aqui para você treinar sozinho em casa e apresentar em sala de aula qual foi o resultado. Está aqui, ó, o seno de 57 é 0,839, cosseno de 57 é 0,545, tangente de 57 é igual a mais ou menos 1,54. Agora temos essa questão aqui, ela é interessante. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício, está aqui a altura. Para fazer isso, ele colocou um teodolito. O teodolito é um instrumento para medir ângulos. Ele colocou um teodolito a 300 metros do edifício. Está aqui. O teodolito está bem aqui, ó, e ele está a 300 metros do edifício e ele mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura. Está aqui, ele faz 30 graus, tá? Com uma linha reta que sai do teodolito até o edifício. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo, olha, o teodolito está bem aqui. Ele está a 1,5 metro do solo. Determine a altura do edifício. Então, nós vamos ter que calcular, já que o teodolito está bem aqui, precisamos calcular esta altura. A pergunta é, qual é a fórmula que a gente vai usar? Então, a gente tem que ver quais são os elementos que nós temos. Aqui está dizendo que o teodolito está a 300 metros do edifício. Então, daqui até aqui dá 300 metros. Agora, precisamos calcular a altura, ou seja, daqui até aqui. E eu tenho o ângulo de 30, então vamos calcular. Dá para usar o tangente. Vamos ver se dá com seno. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Não tem o valor da hipotenusa, não serve. Cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não tem o valor do cateto adjacente, ou melhor, da hipotenusa. Então, a única saída é a tangente, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar assim. Tangente de 30 é o cateto oposto, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente. Eu acho que eu me expressei mal aqui. Quando eu falei tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá aqui. E o cateto oposto é H e o cateto adjacente é igual a 300. Tangente de 30 é igual, nesse caso, a H dividido por 300. Quanto é o tangente de 30? Lá naquela lista, naquela tabela, a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual a H sobre 30. E agora eu vou multiplicar cruzado. 3 vezes H é igual a 300 vezes raiz de 3. 3 vezes H é 3H e 300 vezes raiz de 3 é 300 raiz de 3.
Agora eu vou isolar o H, o 3 que está multiplicando no primeiro membro vai para o segundo membro dividindo. Então, 300 dividido por 3 é igual a 100. Então, H é igual a 100 raiz de 3. Mas olha só, ele está dizendo que a raiz de 3 aqui vale 1,7. Então, no lugar de raiz de 3, eu ponho 1,7. Então, fica H é igual a 100 vezes 1,7. 1,7, que vai dar a 170. Então, olha só, daqui até aqui dá 170 metros. Só que ele está pedindo para a gente calcular a altura do edifício. A altura do edifício pega daqui até aqui. Então, eu tenho que somar esse 170 com mais esse pedacinho. E quanto é esse pedacinho? Ele disse que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do solo. Então, esse pedaço aqui é 1,5. Então, terei que somar 170 mais 1,5, que vai dar 171,5. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, tá? Dê o seu like, faça o seu comentário, pergunte alguma coisa que você não entendeu, ou qualquer coisa você pergunta para mim em sala, que nós estaremos à disposição. Assista umas 3 vezes este vídeo e eu vou passar uma lista de exercícios lá no grupo, uma lista de exercícios que você deve resolver de acordo com aquilo que temos visto nesse vídeo. Tá? E vamos tirar as dúvidas em sala. Você tem que resolver essas questões em sua casa depois de assistir esse vídeo. Tá? E na próxima aula iremos discutir aquilo que você fez.